A graça e a paz, preciosas irmãs do Noiva Prudente. Aqui Karina Rafaele do Essência do Abba, mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade. E esse tema é um tema que fala comigo de uma maneira muito especial e muito forte. Desde 2020 e mais intensamente em 2021, e o Senhor ministrou esse tema, a sombra do Altíssimo, comigo de uma maneira mais profunda. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é aquilo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração. Esse lugar, a sombra do Altíssimo, né? Ele é um lugar de proteção. Ele é um lugar. É um lugar que nós habitamos no Senhor. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Ele é o nosso refúgio e Ele é o nosso baluarte. Ele é aquele em quem confiamos. E se nós formos ler o Salmo 91, ele nos livra de toda espécie de mal. Ele fala do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele fala do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga, da mortandade, e ele nos promete, ele nos garante um lugar de esconderijo nele. Mas o que eu quero compartilhar é que esse lugar de esconderijo, ele é um lugar em que nós precisamos não só amar ao Senhor, mas nós precisamos ter paixão por fazer a vontade do Senhor, paixão por obedecê-lo. Não basta só desejar o céu, desejar a nossa salvação. Nós precisamos estar em busca de fome e sede, cada vez mais estar na presença do Senhor. Porque muito se tem pregado sobre uma falsa graça. E essa falsa graça nos tem feito negligenciar ou deixar de enfatizar, dar ênfase e fundamentar a obediência. Entrarão no céu somente aqueles que confessam e fazem a vontade do Senhor. O Senhor está em busca de filhas com corações que desejam andar em obediência. Não importa em que área da sua vida são desafiadas, elas se deleitam em fazer a vontade do Pai. Elas queimam em cumprir a vontade do Pai. Não só quando essa vontade se enquadra nas nossas agendas, nos nossos prazeres, nos nossos planos, mas existe uma necessidade ardente em fazer a vontade do Senhor, porque nós aprendemos que Ele quer nos conhecer intimamente. Ele quer, porque é isso que nos dá acesso a esse lugar de proteção. Esse é o lugar. Lá no Salmos 18, quando ele fala, que trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Nós precisamos vigiar, porque o conhecimento revelado, ele não é só comunicado. O conhecimento revelado pelo Senhor é a nossa maior defesa contra o engano. E eu tenho comigo no meu coração que os últimos dias são relatados como tempos terríveis, não por causa da perseguição dos governos, dos ateus contra a igreja. Mas eu creio, isso é uma coisa particular, é um entendimento meu, do meu tempo de secreto. Eu entendo que é pela propagação do engano na igreja.
pela banalização da obediência, pela negligência dos fundamentos. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, porque o engano cega. A pessoa no engano, ela acredita de todo seu coração que ela está certa, que ela está salva, mas perante a verdade do Senhor, ela está errada. E a raiz do engano é a desobediência à autoridade de Deus. E a desobediência à autoridade de Deus é a iniquidade, que ele fala aqui no Salmos 18. Me guardei da iniquidade. Nós precisamos nos guardar do engano, da desobediência, obedecer tardiamente. Eu tenho aprendido isso a duras penas, que não basta só obedecer, mas é obedecer prontamente. Às vezes a gente, por temor ao Senhor, fica esperando uma confirmação até agir em obediência. E o engano, ele se dissemina muito rápido, né? Porque as pessoas, elas estão tão, assim, amoldadas ao mundo. Isso, uma coisa assim, não tem nada a ver. Nós precisamos voltar aos fundamentos. Porque quem não conhece a Deus intimamente, não recebeu o amor, a verdade, só ouve, mas não obedece. As pessoas amam suas vidas mais do que fazer a vontade do Senhor. E esse é o caminho do engano. Nós não podemos amar mais as nossas vidas, os nossos prazeres, as nossas vontades. O acesso a esse lugar à sombra do Altíssimo está disponível para nós. Mas nós precisamos amar a verdade. Amar a verdade acima de tudo é a solução contra o engano. Desejar a vontade do Senhor mais do que a nossa própria vida, do que o nosso conforto, nos deleitando em colocar os nossos desejos de lado em prol da vontade do Senhor, em prol de obedecê-lo e dar alegria ao seu coração. Precisamos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, incluindo os nossos direitos, os nossos privilégios, em favor de fazer a vontade dele, porque ele é Deus, ele nos criou, ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, e o seu amor para conosco é perfeito. A iniquidade que leva ao engano, meninas, não é uma iniquidade óbvia, muitas vezes visível, mas ela é sutil e ela é enganadora, porque Satanás é o mestre do engano. Ele enganou 1/3 dos anjos quando ele se rebelou. Nós precisamos ter a revelação da verdade através do Espírito Santo de Deus, para que se torne parte de nós essa verdade, seja tão real dentro de nós, a ponto de nós queimarmos em obedecer prontamente. Esse eu entendo que seja o acesso a essa sombra do Altíssimo que nos guarda e nos livra, porque o Senhor é fiel para cumprir. Ele alarga o nosso caminho, os nossos pés não vacilam. Ele nos guarda, ele nos cinge para o combate e ele nos guarda. A sua promessa, ela é real. Nós precisamos ter o conhecimento revelado e isso só se obtém no nosso lugar de secreto. É um estilo de vida, não é só aquele momento que a gente tira para estar com o Senhor no nosso secreto também. É Ele acompanhar o nosso dia durante todo o tempo, nós estarmos lavando uma louça e pedindo direção a Ele, entrar no carro e falar: Senhor, qual o caminho que eu passo hoje? Acordar e falar: Senhor, quais as 24 horas que o Senhor escreveu no meu livro da vida? Esse é o lugar, a sombra do Onipotente, a sombra do Altíssimo, ali no descanso. Esse lugar há descanso, porque existe a convicção de que aquele que mais nos amou e nos ama quer o nosso melhor. E esse é o nosso lugar, a sombra do Altíssimo, no esconderijo dele. Ele nos guarda, ele nos dá descanso, ele nos renova, ele nos dá todas as estratégias, a provisão, toda a sustentação que nós necessitamos. Que nós possamos entrar nesse lugar, que obedecer ao Senhor
e ter a sua verdade revelada seja a prioridade da nossa vida, conhecê-lo intimamente, em nome de Jesus.